O cara da sunguinha. Era uma terça-feira abafada, daquelas em que o ar parece pesar mais que o equipamento na mochila. Rafael, técnico de internet, já estava no terceiro chamado do dia quando chegou ao apartamento 302. Tocou a campainha, esperando de sempre, um senhor reclamando da velocidade ou uma senhora preocupada com o Wi-Fi da TV. Mas quem abriu a porta foi um homem de sunguinha. Só sunguinha. Bronzeado, suado, com cara de poucos amigos. Finalmente! Disparou o cliente, sem nem dizer bom dia. Essa internet tá uma porcaria. Já liguei 3 vezes. Rafael engoliu seco. Tentou manter a postura profissional, mas não pôde deixar de notar, o homem era bonito. Muito bonito. E a sunguinha, bem, não ajudava a manter o foco. Enquanto o cliente reclamava, gesticulando com impaciência, Rafael se abaixava para verificar os cabos, tentando ignorar o fato de que o homem estava praticamente pairando sobre ele, impaciente e charmoso. Isso vai demorar? Perguntou o cliente, cruzando os braços. Só um pouquinho, respondeu Rafael, tentando não corar. A tensão era palpável, mas havia algo curioso naquela grosseria toda. Um jeito impulsivo, intenso, que em vez de afastar, intrigava. Rafael, entre um teste de sinal e outro, começou a reparar nos detalhes, o jeito como o cliente mordia o lábio quando ficava impaciente, o olhar que às vezes se demorava demais. Quando terminou o serviço, Rafael se levantou, suando mais do que o calor justificava. Pronto. Deve estar funcionando agora. O cliente testou, aprovou com um aceno breve. E então, pela primeira vez, sorriu. Valeu. Você é bom no que faz. Rafael sorriu de volta, meio sem jeito. E você é, direto. O homem riu. Um riso curto, mas sincero. É o calor me deixa meio impaciente. Rafael pegou sua mochila, já na porta, mas hesitou. Se precisar de ajuda de novo, pode chamar. Mesmo que não seja só pela internet. O cliente arqueou a sobrancelha, surpreso. Mas não disse não. Rafael saiu do apartamento com a sensação estranha de que aquele chamado técnico talvez tivesse consertado mais do que a conexão de rede. O cara da sunguinha. O corredor do prédio estava abafado, com cheiro de desinfetante barato e calor grudando nas paredes. Rafael ajeitou o boné, conferiu o número do apartamento, 302, e tocou a campainha. O chamado dizia problema de conexão, mas não mencionava o que realmente o aguardava. A porta se abriu com um rangido. E lá estava ele. Sunguinha azul marinho, corpo bronzeado, expressão de poucos amigos. O cliente. Demorou, hein? Disparou, sem nenhum boa tarde. Essa internet tá uma porcaria. Trabalho de casa, sabe o que é isso? Rafael engoliu seco. Tentou manter o profissionalismo, mas não pôde evitar o impacto visual. O homem era bonito. Muito bonito. E a sunguinha, bem, a sunguinha parecia ter sido escolhida para provocar. Vou dar uma olhada no modem, disse Rafael, entrando com o equipamento nas costas. O cliente apontou com impaciência para o canto da sala, onde o roteador piscava como uma árvore de Natal nervosa. Rafael se ajoelhou, abrindo a maleta, conectando cabos, testando os sinais. Tentava focar, mas o calor, o silêncio tenso e a presença do homem atrás dele tornavam tudo mais difícil. Isso vai demorar? Perguntou o cliente, aproximando-se. Rafael sentiu a sombra dele se projetar sobre seu ombro. Quando virou levemente o rosto, percebeu que a sunguinha estava perigosamente próxima. Muito próxima. A voz do cliente vinha de cima, mas o tecido da peça de roupa parecia ter sua própria presença. Estou quase terminando, respondeu, tentando não parecer desconcertado. Quase não resolve meu problema, retrucou o cliente, cruzando os braços. Já perdi uma reunião por causa disso. Rafael continuou trabalhando, mas sentia o calor subir pelo pescoço. O cliente andava de um lado para o outro, impaciente,
e de vez em quando voltava a se posicionar atrás dele, como se fiscalizasse cada movimento. A sunguinha, firme em seu protagonismo, parecia flertar com o limite da provocação. Você sempre demora assim? Perguntou, agora mais perto. Rafael se virou um pouco, tentando manter a compostura. Só quero garantir que tudo fique certo. O cliente suspirou, mas dessa vez com menos raiva. Havia algo diferente no tom. Um cansaço misturado com curiosidade. Ele se sentou no sofá, de frente para Rafael, observando em silêncio por alguns segundos. Você é novo nessa empresa? Nunca te vi por aqui. Comecei há uns 2 meses, respondeu Rafael, ainda ajoelhado. Gosto do serviço. Cada dia é uma surpresa. Imagino, disse o cliente, com um meio sorriso. Tipo abrir a porta e dar de cara com um cara de sunguinha. Rafael riu, sem querer. Confesso que não estava no manual de treinamento. O cliente se levantou e foi até a cozinha. Voltou com 2 copos de água. Tá quente hoje. Quer? Rafael aceitou. Bebeu em silêncio, sentindo o clima mudar. A tensão agressiva dava lugar a uma curiosidade mútua. O cliente se sentou mais perto, agora com a perna cruzada, sunguinha ainda firme no papel de coadjuvante provocador. E aí? Vai funcionar? Rafael fez o último teste. O sinal estava estável. Pronto. Deve estar tudo certo agora. O cliente pegou o celular, testou a conexão. Funcionava. Ele olhou para Rafael com um olhar menos impaciente, mais interessado. Valeu. Você é bom no que faz. Rafael sorriu, levantando-se. E você é, direto. O cliente riu. Um riso curto, mas sincero. É o calor me deixa meio impaciente. Rafael ajeitou a mochila, já na porta, mas hesitou. Se precisar de ajuda de novo, pode chamar. Mesmo que não seja só pela internet. O cliente arqueou a sobrancelha, surpreso. Mas não disse não. Vazamento e revelações. Rafael mal tinha alcançado o elevador quando ouviu a porta do 302 se abrir com pressa. Ei! Espera aí! Chamou o cliente, com a voz mais urgente do que antes. Rafael se virou. O homem da sunguinha estava na porta, agora com uma expressão preocupada. Começou um vazamento na cozinha. Você entende dessas coisas? Rafael hesitou. Não era exatamente parte do serviço, mas ele já tinha lidado com encanamentos antes. E, bom, não era todo dia que um cliente de sunguinha pedia ajuda. Posso dar uma olhada, respondeu, voltando ao apartamento. Na cozinha, a água escorria debaixo da pia, formando uma poça que já ameaçava invadir a sala. Rafael se ajoelhou novamente, abrindo a portinha do armário. O cliente ficou atrás dele, observando, ainda só de sunguinha. Acho que é o sifão, disse Rafael, tentando ajustar a peça com a mão. Tá meio solto. E vai dar para consertar? Se eu apertar aqui, Rafael girou a peça, mas um jato de água escapou, molhando seu peito e descendo até a cintura. Droga! Exclamou, rindo da situação. O cliente correu para pegar toalhas, mas já era tarde, Rafael estava encharcado. Você vai ficar todo molhado, disse o cliente, entregando uma toalha. Quer tirar a camisa? Posso colocar para secar. Rafael, envergonhado, tirou a camiseta e o tênis, que já faziam ploc a cada passo. A calça jeans também estava encharcada. Se quiser, pode deixar tudo aqui. Tenho uma secadora rápida. O cliente apontou para o canto da lavanderia. Rafael hesitou, mas o desconforto da roupa molhada venceu a timidez. Tirou a calça, ficando apenas com sua cueca, uma peça moderna, pequena, de tecido justo e cor discreta, mas que não deixava muito à imaginação. O cliente parou por um segundo, olhando. Não disfarçou. Você tem bom gosto, disse, com um sorriso enviesado. Rafael riu, tentando manter o clima leve. Obrigado. Não esperava desfilar hoje,
mas a vida surpreende. O cliente levou as roupas para a secadora e voltou com outra toalha. Pode se secar melhor. Ou, ficar assim. Não tô reclamando. Rafael sentou-se na beirada do sofá, ainda de cueca, tentando ignorar o olhar do cliente, que agora parecia menos preocupado com o vazamento e mais interessado na visita inesperada. A água na cozinha já estava contida. Mas a tensão entre os dois, essa só começava a escorrer. Entre vazamentos e silêncios. A secadora zumbia discretamente no fundo da lavanderia, enquanto Rafael permanecia sentado na beirada do sofá, ainda de cueca. O tecido justo, moderno, não deixava muito espaço para disfarces, e isso começava a deixá-lo desconfortável. O cliente voltou da cozinha com 2 cafés em copos de vidro, entregando um a Rafael com um sorriso mais suave do que os anteriores. Obrigado por ajudar com o vazamento. Você podia ter ido embora. Achei que podia ajudar, respondeu Rafael, tentando manter o foco no café, não no olhar do cliente, que parecia cada vez mais demorado. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns segundos. Rafael cruzou as pernas, tentando ajustar a posição, mas percebeu que o tecido da cueca não colaborava. O calor, a tensão, o olhar do cliente, tudo contribuía para uma reação involuntária que ele não conseguia mais ignorar. Estava ficando excitado. E o volume começava a se tornar visível. Rafael corou. Tentou disfarçar, ajeitando a toalha no colo, mas o cliente já havia notado. Não disse nada, apenas manteve o olhar firme, curioso, quase provocador. Tá tudo bem? Perguntou, com um tom que misturava preocupação e algo mais. Sim, só um pouco constrangido, admitiu Rafael, com um sorriso tímido. Acho que essa situação não estava no manual de atendimento técnico. O cliente riu, dessa vez com mais leveza. Relaxa. Aqui não tem manual. Só café, toalhas e boas surpresas. Rafael respirou fundo. A tensão, antes desconfortável, agora parecia dançar entre os dois com naturalidade. O cliente se aproximou, sentando-se ao lado dele, sem pressa. Se quiser esperar as roupas secarem aqui, não tem problema. Pode ficar o tempo que quiser. Rafael olhou para ele, ainda surpreso com o rumo da visita. O chamado técnico havia virado algo mais íntimo, mais inesperado. E, pela primeira vez, ele não queria sair correndo. Silêncios que dizem tudo. O zumbido da secadora preenchia o ambiente com um som constante, quase hipnótico. Rafael, ainda sentado no sofá, sentia o calor subir não só pela temperatura, mas pela presença do cliente, que agora parecia mais próximo, mais atento, mais interessado. A cueca, já justa por natureza, começava a revelar mais do que Rafael gostaria. Ou talvez, mais do que ele estava disposto a esconder. O constrangimento inicial dava lugar a uma certeza silenciosa, ele sabia o que queria. E sabia que o cliente também sabia. O cliente se levantou devagar, como quem não quer quebrar o clima. Deu alguns passos e parou atrás de Rafael, sem dizer nada. A proximidade era clara. Rafael sentia a presença dele, o calor, o silêncio carregado de intenções. Ele não se virou. Apenas permaneceu ali, respirando fundo, deixando que o momento falasse por si. Tá mais confortável agora? Perguntou o cliente, com a voz baixa, quase num sussurro. Tô, respondeu Rafael, sem hesitar. O cliente se aproximou mais, encostando levemente atrás dele, como quem testa limites. Rafael não recuou. Pelo contrário, permaneceu firme, deixando claro que não havia mais espaço para dúvidas. A tensão entre os dois não precisava de palavras. Era feita de olhares, gestos sutis, e da certeza de que aquele encontro tinha deixado de ser apenas técnico há muito tempo. O começo que não se apressa. A secadora ainda girava, mas agora era apenas trilha sonora de fundo. Rafael permanecia sentado, a toalha escorregando devagar sobre suas pernas, a cueca marcando mais do que ele pretendia, mas já não havia vergonha. Havia desejo. E havia certeza. O cliente, ainda de sunguinha, estava atrás dele,
próximo o suficiente para que Rafael sentisse o calor do corpo, mas sem tocar. Era como se testasse o espaço entre os dois, como quem pergunta com o silêncio se pode atravessá-lo. Rafael não se mexeu. Não precisava. O momento já dizia tudo. Você não parece mais constrangido, comentou o cliente, com voz baixa. Não tô, respondeu Rafael, firme. Acho que já entendi o que quero. O cliente se aproximou mais, encostando levemente atrás dele. As mãos não tocaram, mas a respiração, o cheiro, o silêncio, tudo envolvia Rafael como um convite que não precisava ser dito. Eles ficaram assim por um tempo. Sem pressa. Sem palavras. Como se o tempo tivesse desacelerado só para eles. Rafael virou o rosto devagar, encontrando o olhar do cliente. Não havia mais tensão agressiva, nem impaciência. Só uma curiosidade mútua, um desejo que crescia devagar, como chama que não precisa de vento. Quer esperar as roupas secarem aqui? Perguntou o cliente. Quero, respondeu Rafael, sem desviar o olhar. O cliente sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Sentou-se ao lado dele, dessa vez mais perto, os ombros quase se tocando. E ali, entre o zumbido da secadora e o calor da tarde, começou algo que não precisava de pressa. Algo que não se dizia com palavras, mas com presença. Algo que talvez durasse mais do que aquele chamado técnico. Entre gestos e silêncios. O sofá já não era apenas um móvel, era palco de uma tensão que crescia em silêncio. Rafael, ainda de cueca, sentia o calor do momento se espalhar pelo corpo. O cliente ao lado, quieto, observava com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Rafael se levantou devagar, como quem testa o espaço entre intenção e ação. Ficou de pé, a poucos centímetros do cliente, o quadril à altura do rosto dele. Não havia provocação direta, mas também não havia recuo. Era um gesto carregado de significado, feito com calma, como quem oferece presença e espera a resposta. O cliente permaneceu sentado, os olhos subindo devagar, encontrando o olhar de Rafael. Não disse nada. Só ficou ali, absorvendo o momento, como quem entende que certas coisas não precisam ser apressadas. Rafael não se mexeu. Ficou ali por longos segundos, sentindo o ar entre os dois vibrar com possibilidades. Era um convite silencioso, uma espera paciente, uma certeza que não precisava ser dita. O cliente respirou fundo, e pela primeira vez, pareceu vulnerável. Como se aquele gesto tivesse tocado algo mais profundo do que desejo, talvez curiosidade, talvez coragem. E ali, entre o silêncio e o gesto, começou algo que não dependia de palavras. Algo que se construía devagar, com respeito, com presença, com tempo. O primeiro toque. O ar parecia suspenso entre os dois. Rafael ainda estava de pé, o quadril à altura do rosto do cliente, que permanecia sentado no sofá, olhando com uma mistura de curiosidade e desejo contido. Nenhum dos dois falava. Nenhum dos dois precisava. O tempo se esticava como o silêncio entre notas de uma música lenta. Foi o cliente quem se moveu primeiro. Com calma, sem pressa, ele levantou a mão e tocou levemente a lateral da perna de Rafael. Um gesto simples, mas carregado de intenção. Os dedos deslizaram com suavidade, como quem pede permissão e ao mesmo tempo afirma, estou aqui. Rafael não recuou. Pelo contrário, inclinou-se levemente, como quem aceita o convite silencioso. O toque se manteve por alguns segundos, firme, presente, e ali, naquele gesto, tudo começou. Não foi um impulso. Foi uma escolha. Rafael sentou-se novamente, desta vez mais perto, os corpos quase se tocando. O cliente virou-se para ele, os olhos encontrando os dele com uma intensidade nova, não mais de impaciência, mas de descoberta. Achei que você fosse embora, disse o cliente, num tom mais suave. Eu também, respondeu Rafael. Mas tem coisas que a gente não espera. E mesmo assim, acontecem. O cliente sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. E então, sem pressa, tocou novamente,
agora no braço, depois na mão. Rafael entrelaçou os dedos, como quem responde sem palavras. Ali, no sofá, entre toques e olhares, começou algo que não precisava de pressa. Algo que não dependia de explicações. Algo que, talvez, fosse só o começo de uma história que nenhum dos dois esperava viver. Tempo suspenso. O toque entre os dedos ainda permanecia, como se tivesse deixado uma marca invisível. Rafael e o cliente estavam lado a lado no sofá, próximos o suficiente para sentir o calor um do outro, mas sem pressa de encurtar a distância. A secadora parou. O zumbido cessou. Mas nenhum dos dois se moveu. Rafael olhou para o cliente, que agora parecia mais tranquilo, mais aberto. Havia algo nos olhos dele, não só desejo, mas curiosidade, como quem está diante de algo novo e quer entender cada detalhe antes de se entregar. Suas roupas devem estar secas, disse o cliente, quase num sussurro. Eu sei, respondeu Rafael, sem se levantar. O cliente sorriu. Um sorriso pequeno, cúmplice. Como quem entende que o tempo agora é outro. Que não se mede em minutos, mas em gestos. Rafael se inclinou levemente, o braço roçando o do cliente. Não era um avanço, era uma presença. Um aviso de que ele estava ali, inteiro, disponível, mas sem pressa. O cliente virou o rosto, os olhos encontrando os de Rafael com calma. E então, com a ponta dos dedos, tocou o rosto dele. Um toque leve, quase reverente. Como quem reconhece algo precioso. Rafael fechou os olhos por um instante, absorvendo o gesto. Quando os abriu, havia uma nova certeza ali. Não era só atração. Era vontade de ficar. De descobrir. De viver aquele momento sem pressa nenhuma. Eles se aproximaram mais, os rostos quase se tocando, mas ainda havia espaço. Um espaço pequeno, simbólico, que dizia, estamos aqui, e isso basta por agora. E assim ficaram. Sem urgência. Sem roteiro. Apenas dois corpos, duas histórias, dois silêncios que se encontraram e decidiram não correr. O toque que quebra o espaço. O silêncio entre os dois já não era vazio, era cheio de expectativa. Rafael permanecia ali, próximo, com o corpo levemente inclinado, os olhos fixos nos do cliente. O tempo parecia suspenso, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Foi Rafael quem se moveu primeiro. Com delicadeza, ele estendeu a mão e tocou o rosto do cliente. A ponta dos dedos roçou a pele quente, e o gesto foi tão leve que parecia uma pergunta. O cliente fechou os olhos por um instante, como quem responde com o corpo. O toque se manteve. Não era urgente. Era firme, presente, como quem diz estou aqui sem precisar de palavras. O cliente abriu os olhos, e num movimento quase imperceptível, aproximou o rosto. Os narizes se tocaram, depois as testas. E ali, naquele espaço mínimo entre dois rostos, tudo se iniciou. Não houve pressa. Não houve impulso. Houve entrega. Rafael deslizou a mão até a nuca do cliente, sentindo os fios úmidos da pele. O cliente respondeu com um toque no braço, depois no peito, como quem explora com reverência. Cada gesto era uma descoberta. Cada silêncio, uma afirmação. Eles se aproximaram mais, até que os lábios se encontraram, primeiro num toque breve, quase tímido, depois num beijo lento, profundo, cheio de tudo que havia sido contido até ali. Era o início. Mas não precisava correr. Porque quando algo começa assim, com tempo, com presença, com verdade, não há motivo para pressa. Quando o tempo decide ficar. O beijo ainda pairava no ar, mesmo depois de os lábios se afastarem. Rafael e o cliente estavam ali, no sofá, com os corpos próximos, os olhos presos um no outro, como se o mundo tivesse se resumido àquele instante. Nenhum dos dois queria se mover. Nenhum dos dois queria que aquilo acabasse. O toque nas mãos se manteve, firme, mas suave. Rafael sentia o calor da pele do cliente, o ritmo da respiração, o silêncio confortável que só existe quando duas pessoas estão exatamente onde querem estar.
Você devia estar em outro chamado agora, disse o cliente, com um sorriso leve. Devia, respondeu Rafael, sem desviar o olhar. Mas não quero ir. O cliente se aproximou mais, encostando a cabeça no ombro de Rafael. Era um gesto simples, mas cheio de intimidade. Como quem diz, fica mais um pouco. Rafael passou o braço por trás dele, puxando-o com delicadeza. Os corpos se encaixaram com naturalidade, como se aquele sofá tivesse sido feito para aquele momento. A secadora já tinha parado há muito tempo. As roupas estavam prontas. Mas ninguém se levantava. Tá tudo certo agora, murmurou o cliente. Tá, respondeu Rafael. Pela primeira vez hoje, tudo parece certo. Eles ficaram ali, sem pressa, sem planos, sem medo. O tempo não corria, ele se estendia, como se quisesse que aquele momento durasse mais. E os dois, juntos, decidiram que não havia motivo para apressar nada. Porque quando algo começa assim, com silêncio, com presença, com verdade, a vontade de continuar é maior do que qualquer relógio. Quando o toque vira permanência. O toque entre os dois já não era novidade, mas ainda carregava a mesma intensidade. Rafael e o cliente estavam juntos no sofá, os corpos próximos, os gestos suaves, como se cada movimento fosse uma conversa silenciosa. O beijo havia acontecido, mas não havia pressa em repetir. Eles estavam descobrindo o valor de permanecer. De sentir. De estar. Rafael encostou a cabeça no ombro do cliente, e ele passou o braço por trás, envolvendo-o com naturalidade. Era um abraço sem urgência, sem expectativa, apenas presença. O tipo de gesto que diz, fica mais um pouco, só assim. O tempo lá fora corria, mas ali dentro ele se arrastava com propósito. A luz da tarde entrava pela janela, dourando os contornos dos corpos, como se o mundo estivesse pintando aquele momento com cuidado. Você sempre foi assim? Perguntou o cliente, num tom quase meditativo. Assim como? Respondeu Rafael, sem se mover. Calmo. Intenso. Presente. Rafael pensou por um instante. Não sei. Acho que só sou assim quando vale a pena. O cliente sorriu, apertando o abraço. Os dedos deslizaram devagar pelo braço de Rafael, como quem memoriza texturas, como quem grava um instante na pele. Eles não se levantaram. Não se apressaram. A secadora já tinha parado há muito tempo, mas as roupas podiam esperar. O mundo podia esperar. Porque quando dois corpos se encontram com verdade, o tempo não é mais relógio, é espaço. Espaço para sentir, para descobrir, para ficar. E ali, naquele sofá, entre toques lentos e silêncios cheios, Rafael e o cliente começaram algo que não precisava de nome. Só precisava continuar.